Olá, boa tarde. Desde a infância somos ensinados a ter hábitos de saúde oral. Escovar os dentes após as refeições e evitar doces são algumas das máximas que ouvimos repetidamente desde crianças, mas que também se aplicam aos adultos. Vamos à linha do tempo de hoje, onde reunimos alguns conselhos básicos sobre o tema de hoje. A Ordem dos Médicos Dentistas partilha um truque para ter sempre os dentes saudáveis. A técnica 2x2x2, ou seja, escovar 2 vezes por dia, durante 2 minutos e esperar 2 horas até à próxima refeição. A escova de dentes é a ferramenta mais importante da nossa higiene oral e por isso devemos ter alguns cuidados. Deve ser de cerdas suaves ou, no máximo, médias, substituída a cada 3 meses. Para tal, recorrendo novamente aos conselhos da Ordem dos Médicos Dentistas, nova estação, nova escova na mão, no outono, no inverno, na primavera e no verão. O fio dental é um aliado importante na saúde da boca, por isso deve ser usado antes de cada escovagem, permite chegar aos espaços onde a escova não chega, impedindo a formação de placa bacteriana. A língua deve também ser sempre escovada, até porque evita o mau hábito. E a Ordem dos Médicos tem, obviamente, partilhado e é também responsável nesta nova consciência sobre a importância da saúde oral. Os vossos esforços têm sido devidamente correspondidos por nós, como dizia a Fátima? E estamos mais conscientes, há mais literacia? É interessante a sua pergunta. Eu acho que uma das... Mais interessante ainda vai ser a sua resposta. Não, eu acho que uma das motivações para eu própria estar envolvida dentro da Ordem dos Médicos Dentistas e dou aulas na Faculdade de Medicina Dentária, uma das principais motivações é precisamente a consciencialização da população. Eu acho que eu só trato de crianças e lido com pais de todos os estratos sociais. E acho que ainda temos um longo caminho a percorrer. Penso que as medidas que estão em prática neste momento, e como a Fátima e a Marta disseram, estão a percorrer um caminho muito bom, porque nós temos uma melhoria. O Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, que a Fátima falou, as crianças foram introduzidas nesse programa em 2009, e com 3 idades específicas, 7, 10 e 13 anos. E desde 2009 até 2012, a percentagem de crianças com 6 anos que têm cárie cresceu em 27%. O que eu acho que foi uma medida muito conseguida. De qualquer das formas, voltando àquilo que estava a dizer ao início, a consciencialização da população eu acho que é importantíssimo. Porque as crianças só vão ao médico dentista se os pais as levarem, não é? E é a partir daí que é necessário, no meu ponto de vista, e como odontopediatra, óbvio, é a partir daí que é necessário alterar a consciência. Eu às vezes trabalho mais as crianças e a educação das crianças em relação à saúde oral. Às vezes nem me preocupo tanto com os pais, preocupo-me mais com as crianças porque elas levam a mensagem para casa, muitas vezes. E é muito mais difícil para mim estar a instruir adultos em como higienizar os seus dentes ou como a importância que tem a saúde oral. É muito mais fácil instruir crianças, do meu ponto de vista. E, portanto, essa passagem de conhecimentos, eu acho que ainda temos muito, muito para percorrer. E existem alguns programas já pensados por parte da Ordem dos Médicos Dentistas para que haja uma maior interação com a população e para que haja uma maior consciencialização e educação da população em relação à saúde oral, que em princípio para o ano 2017 irão ser postos em prática, que eu acho que vão ajudar muito nesse sentido. E a Ordem é mais conhecida e todos nós sabemos de uma forma geral qual é o papel da Ordem, mas não quer demais relembrar. Certo. A Ordem dos Médicos Dentistas tem como principal ação a coordenação da profissão, não é? Uma necessidade de proteger a profissão de medicina dentária, por um lado, e os profissionais médicos dentistas, por um lado, e por outro lado também a tal divulgação e a proteção da saúde oral da população.
Nesse aspecto, acho que todas as medidas que têm sido implementadas e que estão pensadas também para os próximos anos vão nesse sentido, por um lado, na proteção da profissão e tentativa de valorizar a profissão de médico-dentista e, por outro lado, a proteção também da saúde oral da população portuguesa. Em relação àquilo que tanto a Fátima como a Marta já tocaram, eu acho que é muito importante percebermos que a saúde oral não se confina, a saúde em geral é abrangente, portanto a saúde em geral está, a saúde oral, desculpe, está dentro de um sistema, de um organismo e portanto uma pessoa que chega a um consultório e diz tenho aqui uma cárie é uma doença. É uma doença que destrói os dentes e que pode ser de difícil controle e as técnicas que nós temos para tratar essa doença não são de todo de longe fantásticas, pondo assim. O que é que nós temos? Temos uma maneira de impedir que um determinado, imagina um dente que tem uma lesão de cárie, tem um buraco, uma cavidade, né? Esse dente vai ter que vamos ter que limpar o dente e colocar um material dentro do dente. E o que eu costumo dizer às crianças e aos pais que vão à consulta é que o dente vai ficar manco. Quer dizer, não vai ficar, nós não conseguimos restabelecer aquilo que era a saúde dentária inicial, porque os materiais dentários são muito melhores hoje em dia, sem dúvida, e a evolução foi assim a pique, mas ainda não são o nosso próprio dente. E o tecido dentário é um tecido fantástico, que é, não sei se têm noção, mas o esmalte, que é a parte de fora do dente, é o tecido mais duro do organismo. Portanto, é preciso muito para destruir. E são precisos, de facto, maus hábitos para conseguir chegar lá. Claro. E os maus hábitos que nós estamos a falar aqui, que se centram sempre na higienização, na higiene oral. O facto de nós termos, só para terminar, o facto de nós termos, muitas vezes tenho pessoas que chegam ao consultório e dizem porque nós temos maus dentes, isto é de família, temos maus dentes. Maus dentes, ok. Há uma muito pequena percentagem de deficiências do tecido dentário que podem originar estas genéticas, muito pequena. Tudo o resto tem a ver com hábitos. Tem a ver com hábitos de higienização à cabeça e tem a ver com hábitos de nutrição também. Porque os alimentos que são os alimentos cariogénicos levam que são mais consumidos e em tipo snacks durante o dia, etc., levam a que haja uma maior propensão para a cárie. Há alguns meses o Ministério da Saúde apresentou um projeto piloto que pretende reforçar a capacidade de resposta às necessidades da saúde oral dos portugueses. São 13 centros de saúde na região de Lisboa e no Alentejo que arrancam com um projeto piloto na área da saúde oral. Pretendemos, ao longo destas experiências piloto, e que serão 13 nesta primeira fase, em vários centros de saúde no Alentejo e também em Lisboa, iniciar a integração de médicos dentistas nos cuidados de saúde de proximidade, nos cuidados de saúde primários, na sua equipa de família, de modo que os utentes tenham uma acessibilidade fácil a cuidados de saúde oral e possamos prestar uma resposta com qualidade. O anúncio foi feito esta manhã no Centro de Saúde de Portel, um dos centros do Alentejo que vai iniciar esta experiência. Nós tentámos iniciar de 2 horas de grandeza, uma em locais que tivessem condições físicas já próprias para esse fim, de modo que a experiência pudesse ser iniciada mais rapidamente. E também tentamos ir a locais, eventualmente, onde não haja tanta oferta de cuidados de saúde. Portel é um bom exemplo disso. É um exemplo de nós temos um centro de saúde com ótimas instalações e onde, naturalmente, também a população terá menos oferta de cuidados de oral. Aquilo que está combinado é que serão os médicos de família deste centro de saúde, mas também de alguns centros de saúde ao redor deste local, que podem beneficiar enviando os doentes para aqui para receberem os cuidados. Uma grande necessidade aqui no Alentejo. É sempre uma grande necessidade. Numa primeira fase serão privilegiados utentes do Serviço Nacional de Saúde com patologias crónicas. A experiência nos 13 centros de saúde será avaliada ao longo de um ano. Esperamos que até ao final do primeiro semestre arranque
com os profissionais a poder tratar os doentes. Durante um ano iremos avaliar esses experiências piloto e depois, em função dos resultados, o objetivo é alargar a outras zonas do país, partindo destes resultados e da experiência que nós tivemos. O Centro de Saúde de Portel está ainda à espera de dentistas e materiais. Deverá em breve receber os primeiros utentes nas consultas de saúde oral. Sofia, o objetivo da Ordem é ter um médico por cada centro de saúde? É uma pergunta. O objetivo da Ordem, eu acho que não é bem o termo. A Ordem acompanha o Ministério da Saúde neste projeto. O projeto é do Ministério da Saúde e que a Ordem acompanha, indicando aquilo que acha, corrigindo algumas situações que podem não estar tão bem orientadas, e o papel da Ordem é esse, é orientar. Eu acho que este projeto tem como uma das principais vantagens diminuir desigualdades, porque é uma dos chavões hoje em dia em relação à medicina em geral e em particular a medicina dentária, o facto de saiu há pouco tempo um documento da OCDE sobre precisamente o acesso que a população europeia tem à medicina em geral, aos cuidados de saúde e aos cuidados de saúde dentária em particular. E apesar de terem existido melhorias francas nesse acesso, o problema neste momento são de facto as desigualdades com as populações mais carenciadas. E eu acho que este projeto tem essa grande vantagem, conseguir chegar a populações, como a peça dizia, populações e doentes com doenças crónicas e populações mais carenciadas. É por isso que está, neste momento, a ser implementado. É óbvio que é um projeto ambicioso, porque em termos de saúde pública, o implementar um consultório de medicina dentária dentro de um centro de saúde tem valores e acrescenta, é um preço bem caro para se pagar e para se conseguir ter esta situação. Este projeto piloto tem, como a peça dizia também, 13 centros de saúde, vai terminar em princípio agora em março, e após a avaliação deste projeto piloto, de todas as circunstâncias do que correu bem, do que correu menos bem, será pensado aumentar os centros de saúde em que a presença dos médicos dentistas nos centros de saúde. E, portanto, como lhe disse, não é um projeto da Ordem dos Médicos Dentistas, é um projeto do Ministério da Saúde, que a Ordem acompanha com bons olhos, é óbvio. Sofia, e as crianças, os mais novos? Os mais novos... Quando chegam lá, já vêm com a escola dos pais ou é necessário reeducar? Não, é sempre necessário. É muito, muito raro ver uma criança que venha com bons hábitos em geral. É raríssimo. Claro que quanto mais velhos... Eu acho que há um papel muito importante, e também vemos isso, nas escolas, neste momento. E a ação dos higienistas orais nas escolas, acho que tem sido uma ação e um projeto muito importante. Porque nós vemos que os miúdos trazem mais informação das escolas, propriamente ditas, do que trazem dos pais, muitas das vezes. Em relação, só mais chega em relação àquilo que a Fátima estava a dizer, e isto dito de uma maneira muito simples, a Fátima trata mais adultos com gengivites, etc., e periodontite. Dito de uma maneira para as crianças. A placa bacteriana, essa palavra assim tão estranha, são restos de comida. São restos de comida que ficam com bactérias, porque na nossa boca há uma quantidade enorme de bactérias, como a Fátima disse, apesar de nós podermos achar... Não, na boca temos uma quantidade enorme de bactérias. O facto de termos, de nos alimentarmos, porque estamos constantemente a comer, vai criar restos de alimentos que se vão alojar nesse tal espaço entre a gengiva e o dente, e com a ajuda da saliva vão criar uma massa que é colonizada por bactérias, ou seja, que tem bactérias lá dentro também. Portanto, placa bacteriana é isto. A partir do momento em que existem restos de alimentos junto ao dente, as bactérias vão processar esses alimentos, vão se alimentar desses alimentos e vão fazer
um ambiente que é um ambiente ácido. Ou seja, o que é que um ácido faz em cima de uma pedra? Corrói, faz um buraco. Não é? No dente é exatamente a mesma coisa. O facto de as bactérias estarem a alimentar destes restos de alimentos vão fazer com que haja uma diminuição do pH, portanto um aumento da acidez que vai fazer um furo no dente. E isto é uma lesão de cárie. A cárie é uma doença, a lesão de cárie é o buraco. Okay? O que é que acontece em relação às crianças e em relação à higiene oral e aquilo que estavam a discutir há bocado em relação à escovagem? A escovagem é muito importante que seja feita ao nível dos dentes, é óbvio, mas também ao nível das gengivas, como a Fátima dizia, porque esse espaço que existe entre... É um espaço que vê-se a olho nu, mas não é fácil ver. É um espaço que existe entre a gengiva e o dente. O facto dessas bactérias se alojarem e dessa placa bacteriana se alojar nessa zona, é necessário que a escova seja direcionada para a zona das gengivas. Agora, a questão é, escovar os dentes não é... vá lá fazer assim... Não é como escova de arame. Não é. Não só não ser uma escova de arame, porque muitas vezes os pais perguntam, mas que escova é que eu posso utilizar? E eu gosto de recomendar para as crianças a escova média, de dureza média, ou para a idade específica, porque existem escovas dos 2 aos 6 anos, normalmente na maior parte das marcas de 2 aos 6 anos, e depois dos 6 aos 12 anos. E quando chegamos ali na idade, e estamos a falar de uma idade dentária e não de uma idade cronológica, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que há crianças que aos 8, 9 anos já têm, 9, já têm uma dentição definitiva completa, portanto já caíram todos os dentes de leite e já nasceram todos os dentes definitivos, e para mim, essa criança tem uma idade dentária de 12 anos. Claro. Certo? Agora, o que é que acontece? Nessa idade, vamos passar para uma escova de adulto, porque já temos todos os dentes definitivos, já faz sentido termos uma escova de adulto. E o que é uma escova de adulto? São as escovas normais que os adultos utilizam, que não têm uma idade específica. E devemos continuar no médio, no suave? Eu recomendo o médio, desde que a técnica de escovagem seja adequada. O problema é que a maior parte das pessoas escova os dentes de trás para a frente, parece que estão ali a arrastar. Não sei bem, estava a tentar pensar num exemplo. Como? Como se engraxa sapatos. Quase engraxar sapatos, exatamente. E não, tem de ser em círculos. Os círculos, sim, idealmente deveria ser em círculos. Em relação às crianças não é muito fácil, porque a destreza manual não é fantástica e não é muito fácil passar essa mensagem dos círculos. E normalmente o que eu peço é, imaginemos que temos os dentes, não é? Juntamos a escova com uma inclinação para a gengiva e não saímos daqui. Quase como se estivéssemos a fazer ali... Imagine, a mensagem que eu passo para os miúdos é, imagina uma nódoa na camisola, estamos só ali, só naquela zona. Okay? E depois passamos para a zona seguinte. Portanto, a escova vai abranger 2, 3 dentes e é ali que estamos a lavar. Contamos até 10. E depois vamos para os dentes seguintes e contamos até 10, sempre com a inclinação para a zona da gengiva. O arrastar da escova é o que causa este desgaste da gengiva ou esta retração da gengiva e que muitas vezes é interpretada pelas pessoas, não vamos tocar na gengiva porque a gengiva vai-se embora e depois temos problemas gengivais, mas que por outro lado, não tocando na gengiva, vamos ter... a gengiva fica inflamada. Há uma coisa que acontece muito com as crianças também, é o sangramento gengival. O facto de... e os pais às vezes também transmitem isso, não vamos escovar a gengiva porque a gengiva está a sangrar e não se pode tocar porque estamos a magoar. Não doeu. Se não doeu quando estão a escovar a gengiva e sangrou, é porque a gengiva está muito maltratada. É porque está com uma gengivite, que é uma inflamação da gengiva, e está suja. Portanto, precisa ser lavada. Vai sangrar a primeira, vai sangrar a segunda, vai sangrar a terceira vez que lavarem, a quarta já não sangra. A gengiva tem que ser cor-de-rosa, clarinho. Não pode ser avermelhada, porque aí está maltratada. Sofia, cuidado com os branqueamentos? Não é propriamente a minha área, sim, porque as crianças normalmente não fazem branqueamentos. Cuidado essencialmente com os branqueamentos que não são cedidos em ambiente de medicina dentária, no consultório de medicina dentária. Aqueles branqueamentos que são utilizados fora do consultório e que não são orientados por um médico dentista têm, de facto, propriedades muito abrasivas e que podem levar a uma hipersensibilidade muito grande dos dentes ou até a problemas mais graves. Um branqueamento, há determinadas situações, eu não ponho de lado de todo um branqueamento. Aliás, ainda ontem tive uma miúda no consultório, já não era propriamente uma criança muito pequena, tinha 17 anos e a primeira preocupação dela era o branqueamento.
Ela era muito branquinha, assim como a Fátima, tinha os dentes meio... Notava-se os dentes, mas quer dizer, não era de todo um dente muito escuro. E a minha indicação foi, ok, para fazer é com controle de um médico dentista, porque há produtos, lá está, que se vendem nas farmácias, nos supermercados, que levam ao desgaste do dente, da superfície do esmalte, como estávamos a falar há bocado, é a superfície mais exterior do dente, e que levam a problemas de saúde dentária. E, portanto, a orientação tem sempre que ser com o médico dentista. E o que eu disse e que passei para esta minha doente foi, não acho que seja necessário. Acho que podem vir alguns riscos daí, principalmente hipersensibilidade, ou seja, uma sensação de frio e de calor maior durante os primeiros tempos, mas que controladas em termos de medicina dentária se podem estabilizar. E a estética depende de cada um, quer dizer, eu para mim acho que não precisas, mas ela achava que precisava, passei-lhe as informações todas. A mãe não achou grande graça e, portanto, a coisa ficou por aí e parou. Mas acho que há indicações, sim, em determinadas situações. Acho que tem que ser sempre controlado por um médico dentista, porque senão podem vir, de facto, riscos daí.